Fala, povo de Deus, eu sou o Guilherme E eu sou o Renato. e nós somos do grupo de oração Herdeiros da Promessa. Nos últimos vídeos nós conversamos um pouco sobre os dons do Espírito Santo, mais precisamente, sobre o dom da oração em línguas e da interpretação da oração em línguas. E também, hoje falaremos um pouco sobre o dom de profecia e o dom de ciência. Então, para a gente iniciar esse nosso encontro, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz e fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, como o Gui estava falando, essa oração em línguas, isso que muitas das vezes se vê na renovação carismática católica, isso não é algo que aconteceu simplesmente agora, ou nesse movimento chamado renovação carismática católica. Isso é algo que já acontecia lá na igreja primitiva. A igreja, Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso, a igreja primitiva, ela tinha esses dons em efusão e profundidade. O que significa a palavra efusão? Exatamente ligar o nosso coração ao coração de Deus. Então esses dons que o Gui estava falando, a oração em línguas que vem em auxílio da nossa fraqueza, nós vamos ver São Paulo fala muito isso. Ele diz, Paulo diz nas suas cartas, um estudo aprofundado a partir de 1 Coríntios 12 e seguintes, nós vamos ver que ali tem um estudo bem profundo sobre esses dons. E eu digo a você que me ouve, que você talvez não acompanhou os 2 primeiros vídeos, eles vão estar lá no nosso canal do YouTube. E lá, quando fala de frase em línguas, nessa parte que eu quero falar, Paulo, como ele teve essa graça de aprofundar o seu estudo, ele não somente foi usado por Deus para falar, para expulsar demônios, para fazer milagres, mas ele teve algo a mais. Ele estudou, ele aprendeu aquilo que estava acontecendo nele. Isso, é claro, muita intimidade com Deus, é realmente muita busca, muito estudo. Ele era judeu, ele era um cara estudado. Então Paulo, ele teve essa graça de juntar todo o conhecimento que ele tinha e aprofundar aquilo que ele foi recebendo de Deus. E hoje nós temos uma riqueza, não somente lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver também isso na vida dos santos. Nós vamos ver que muitos santos, se a gente for estudar a história deles, nós vamos ver que esses santos eram usados pelo Senhor através desses dons do Espírito Santo. E o terceiro dom, que vai falar sobre o dom de profecia, ele tem várias situações. Uma delas, para a gente dizer assim, é algo que quando está acontecendo, tu ouve e tu sabe, aquilo ali é uma característica que a gente vai saber que é o dom de profecia. Qual é essa característica? Deus usa aquela pessoa falando através dela, realmente na primeira pessoa. Eu, o Senhor, te digo. Como uma ordem, como uma fala mesmo de autoridade, onde Deus fala por meio da pessoa, ele se revela ali, em primeira pessoa normalmente, dando então essa profecia, essa frase, essa ordem, essa direção por meio da pessoa que dá a liberdade ali. Veja que o Gui falou por meio da pessoa que dá a liberdade. Isso é muito bom a gente cuidar bastante. Eu vejo muitas pessoas que têm medo, que têm bloqueios, e enfim, muitas coisas são colocadas como empecilhos de viver isso que nós estamos aqui propondo a vocês. Eu digo a vocês que, a todos nós, que não somente nós aprendamos sobre os dons, mas que nós sejamos ousados, que nós peçamos ao Senhor a graça de viver esses dons,
de colocar em prática. Talvez há muitas pessoas que vão ver esse vídeo que têm um chamado, mas nunca teve coragem. Se você tem um chamado, talvez na pregação, se você sente que você queria ter esses dons, você já ouviu falar, você já viu alguém pregando, e você quer também ser usado, também quer falar em línguas, tem esse desejo e não sabe como é. Acompanhe esses estudos, vai ser bom para todos nós. São Paulo fala isso também na sua palavra, na palavra de Deus. Aquele que tem o dom de ensinar, que ensine. Que a gente possa colocar esses dons em prática exatamente para que todos possam ser edificados. Se você mora perto de um grupo de oração, você conhece alguém que faz parte da renovação carismática, eu tenho certeza que essa pessoa vai te direcionar. Isso que nós estamos fazendo é algo para a gente aprender sobre os dons do Espírito Santo, mas para que todos tenham desejo e a vontade de fazer aquilo que foi chamado a fazer. Esses dons nada mais são do que, digamos assim, ferramentas que vêm de Deus, que passa pela natureza humana. E é como se a gente, vamos dar um exemplo prático aqui, é como se nós tivéssemos, de repente, agora, talvez 4 pessoas são chamadas, a partir de agora, vocês 4 vão começar a tocar lá no grupo de oração tal, mas os 4 nunca pegaram o violão na mão, não sabem tocar talvez nem instrumento, cantam mal, e aí eu digo a vocês, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque exatamente, seja cantar, seja percussão, seja tocar um violão, um instrumento, ninguém vai chegar, pegar violão e sair tocando. Vai ter que ter esforço, vai ter que ter dedicação, vai ter que ver qual que é o seu chamado. Talvez eu tenha chamado para tocar o violão, mas não tenho para cantar. Talvez eu tenha só para cantar e não tenho para tocar nenhum instrumento. E aí a gente vai vendo quais são os chamados, quais são os dons que o Senhor mais me usa. Ou seja, a gente vai tendo uma sintonia. A gente vê que esse dom não é para a gente ir lá, eu tenho o dom de milagres, então eu vou sozinho, eu vou só me preocupar para ver se Deus faz o milagre. Também não é assim. Outra coisa que tem que entender, tem uma sintonia. O Senhor usa os dons através de cada pessoa e vai gerando naquele ambiente uma sintonia. Igualzinho uma banda, igualzinho um ministério de música. É preciso que tenha sintonia nesses dons. Por isso a importância de estudá-los. O Renato comentou, né, da sintonia entre os instrumentos, porque isso é o que forma o total. Assim como um encontro de oração, um grupo de oração precisa do momento da acolhida, do momento do louvor, do momento da oração, da música, da pregação, da escuta, né, enfim, são vários momentos, são vários pontos que formam um total. Né? Assim são os dons. Né? Cada dom serve para alguma coisa, tem uma finalidade. Né? E a totalidade dos dons fazem a obra perfeita, né? Fazem a obra de Deus. Então, por isso que nós precisamos buscar conhecer, entender esses dons do Espírito Santo, que são dons efusos, que vêm de Deus para nós, para que a gente possa usar isso a favor do reino de Deus. Né? Nós não podemos deixar isso, é igual a gente ter uma ferramenta e deixar ela lá enferrujando, pegando pó e não utilizar ela. Né? Ela está ali, quando nós recebemos ela, quando nós ganhamos ou compramos ela era uma ferramenta muito boa, afiadinha, só que se ela ficar ali parada, ela vai perder o fio. Né? Quando se for usar de novo, você já não vai mais saber como usar, né? Não vai saber como manusear. Né? O instrumento, o violão, se deixar ele muito tempo parado, vai desafinar. Você não vai conseguir pegar ele e tocar de novo depois. Você vai ter que parar e afinar ele de novo. Né? Então vai ter que ter um preparo novamente. E por isso a gente precisa conhecer. Se você não conhecer o violão, você não consegue fazer o reparo e afinar ele de novo. E assim a gente vai trabalhando. Conhecendo os dons, nós vamos saber o que fazer com eles e para eles, né? Porque esses dons servem para servir também uns aos outros, né? A interpretação de línguas só vai servir se houver a profecia em línguas, a oração em línguas, né? O dom de profecia só vai servir se houver quem tem o entendimento, e assim os dons se completam. Veja, né, que esses detalhes que eu estava falando, existe uma sequência de dons. São 9, como no primeiro vídeo eu falei. Esses 9 dons, eles estão interligados.
esse dom de profecia, eu falei que tem uma característica que é Deus falando, é a primeira pessoa, é Deus falando. E nós vemos mais uma coisa que eu quero falar, para a gente entender o quão é importante saber o que está acontecendo. Quando tem essa profecia, estou no grupo de oração, estou num momento de oração, e realmente é Deus que está falando. Mas como que eu posso saber se é Deus que está falando? Porque o demônio pode se fazer de luzes da palavra de Deus. E ele pode usar aquela pessoa falando na primeira pessoa. Aí, tem mais um detalhe. Tem que ser cristocêntrico. Tem que ser Jesus, o alvo. A meta daquela profecia tem que ser a evangelização. E ela não pode ser contra a própria verdade revelada ao longo dos tempos. Mais de 2000 anos dentro da Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Então, se aquela profecia ela for contra algo que já foi Deus quem disse, ela não vem de Deus. Então, mais para frente, nós vamos também estudar um dom que vai ser, digamos assim, algo que vai ser uma chave de leitura para saber qual dos dons são de Deus, quais que não são, como manuseá-los. Por isso que eu disse no vídeo anterior, eu digo mais uma vez nesse vídeo. É necessário acompanhar todos os vídeos para a gente entender qual é a finalidade de Deus com esse estudo, com esses dons. Aí vou estar falando isso somente mais para frente. Mas o quarto dom, hoje o terceiro e o quarto, também é importante. Tudo isso para a gente entender, né? Acontecia normalmente naqueles encontros onde eles faziam a pregação da palavra, a partilha, eram feitas as orações. Lá no Antigo Testamento a gente vê isso, não é só no Novo não, a gente vê isso acontecer também no Antigo Testamento. Qual era a diferença? Que lá era uma outra pessoa que era batizada no Espírito Santo. A gente vê muitas vezes os profetas, os reis. Mas ali no Ato dos Apóstolos, na vida dos santos, e hoje nós vemos isso em grupo de oração, em comunidades de vida, canção nova e por aí vai. A gente vê que esses momentos de oração forte, ele normalmente acontece quando tem um grupo de pessoas que estão em sintonia com um único intuito, buscar a face de Deus, buscar a presença de Jesus naquele local. Então tudo isso é necessário para nós entender aonde que se aplica esses dons. Não somente nesses momentos, nós sabemos que pode ser em outros também, mas principalmente nesses momentos. E aqui, o quarto dom fala que é a palavra de ciência. Normalmente, naqueles momentos de oração também acontece isso. O que seria essa palavra de ciência? Vamos fazer uma comparação. A palavra de ciência, ela seria o diagnóstico, seja da pessoa, seja do local. Pode ser que várias pessoas possam ser atingidas com aquela palavra de ciência. E como normalmente o Espírito Santo age? Música, sentimento, uma palavra da Bíblia. Não importa como o Espírito Santo vai usar, mas normalmente é um diagnóstico. Tá, mas qual é o exemplo, Renato, que tu me dá para eu ter uma noção de como que funciona essa palavra de ciência? Eu quero usar a própria Bíblia para dizer isso. Jesus estava falando com a samaritana. Quando ele estava lá no poço de Jacó, a hora que ele fala assim para a mulher, vai lá e chama o teu marido. A mulher fala assim, mas eu não tenho marido. E Jesus fala, nisso dissesse a verdade. Aí Jesus fala, porque já tivesse 5 maridos, e esse que está na sua casa não é o seu. Palavra de ciência. Aquele diagnóstico que Jesus falou para aquela mulher, perguntando onde está o teu marido, e ainda disse algo a mais. Disse que os 5 maridos que ela já tinha não era dela, ou seja, uma revelação, um diagnóstico. A gente vai ver ali naquele contexto da Sagrada Escritura que aquela palavra de ciência trouxe um diagnóstico e futuramente aquela mulher foi convertida, ela foi curada, ela foi liberta por causa da verdade, que é Jesus, e também a verdade da mulher. Mas só para dizer o exemplo, quando Jesus falou algo que somente ela sabia, essa palavra de ciência pegou e trouxe um diagnóstico, disse tudo o que ela precisava para Deus curar.
aquela palavra foi profunda, aquela palavra de ciência tocou no íntimo da mulher e, em consequência, ela foi curada. Eu acho que isso daí é mais tranquilo, porque a gente vê que essa palavra de ciência, comparado com o diagnóstico, ficou fácil, porque a gente já sabe como é que funciona. Quando a gente vai no médico, o que normalmente o médico ele faz? Ele nos dá um diagnóstico, né? Aquilo, ou seja, ele nos revela aquilo que nós temos, a verdade que nós estamos vivendo e passando, né? Assim é a palavra de ciência, né? Aquela palavra que vai se dizer a verdade, que vai revelar talvez algo que no meu coração já estava exposto, mas que somente eu sabia e aquilo ali estava me prendendo, me aprisionando, né? Muitas vezes essa revelação, essa palavra de ciência, ela vai vir para curar, ela vai vir para libertar, ela vai vir para dar um verdadeiro renovar, né? Uma verdadeira transformação na vida da pessoa, dando, através de uma simples palavra, como o Renato falou, música, frase, enfim, né? Ou uma citação, passagem da Bíblia, né? Essa palavra de ciência, ela normalmente vem aí, não só exortando, mas também trazendo, né? A cura e a libertação que a pessoa precisa. Então, né, gente, vejo que esses dons eles estão interligados e, resumindo, a gente percebe que a ação de Deus através desses dons, através da nossa vida, ela necessita de algumas coisas, como por exemplo, se você vai no médico, dificilmente, raramente, se você não falar nada, o médico não vai saber o que falar para você. Tem que fazer a tua parte. Quais são os sintomas? O que você está sentindo? Daí vai. Talvez vai fazer um exame, enfim, mas tem que fazer a tua parte. Da mesma maneira, só para fazer uma comparação, um paralelo aqui, da mesma maneira quando Lázaro estava morto, lá em João, no capítulo 11, o que Jesus falou? Tirem a pedra. Ou senão, lá nas bodas de Caná, João 2, enchei as talhas de água. Ou seja, nós temos que entender que sempre há uma cooperação nossa. Por isso é importante nós entender qual é o local que isso acontece. Existem situações onde uma pessoa tem o dom de ciência e ela está trabalhando, ela está estudando, e Deus vem para a pessoa e diz uma palavra de ciência lá no meio do trabalho. Existe. Eu já experimentei isso. Não é normal, mas pela graça de Deus, se nós tiver a intimidade, se nós tiver uma amizade realmente com o Espírito Santo, isso é possível também. Aqui nós estamos deixando bem claro que o local desse estudo, que normalmente acontece, a manifestação desses dons, é em um grupo de oração, é numa reunião de oração. Mas isso não significa que talvez você tenha uma experiência lá na sua casa, você conhece lá os seus amigos, aí o Gui e mais algumas pessoas do nosso grupo de oração, nós também já tivemos experiências que não foi no grupo de oração, simplesmente nós fomos à noite, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, e ali, naquele momento de oração aconteceu a palavra de ciência, a revelação, o Senhor me mostrou isso, o Senhor me mostrou aquilo. Isso é só para dizer que a intenção nossa é fazer com que você que esteja acompanhando esses vídeos entenda qual é o local que normalmente acontece essa manifestação. Mas, primeiramente, o intuito nosso é que as pessoas que escutem esse vídeo tenham o desejo de conhecer mais a Deus, tenham o desejo de conhecer mais a Igreja Católica, tenham um desejo de ir a fundo, em águas mais profundas, e conhecendo esses dons, comecem a se descobrir e colocar em prática talvez dons que você já tem e não sabe. Amém. Deus possa suscitar em cada coração que assistir esse vídeo aí, se for da vontade de Deus, até revelando, né, através desse vídeo, aquilo que há no teu coração, que talvez já passou, né, pela tua mente, o Senhor já te revelou por meio de alguma pessoa, por meio de alguma palavra, e tu ficou na incerteza, ficou na dúvida, que esse vídeo possa te ajudar, né, a esclarecer tudo isso, e que o estudo contínuo de todos esses vídeos que a gente está fazendo possa servir, né, para o nosso crescimento e para o crescimento de vocês que acompanham a gente também. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Louvado seja Deus por mais esse encontro, por mais este vídeo, por vocês que nos acompanham até aqui, né? E se tiverem sugestões, coloquem aqui nos comentários para os próximos vídeos, os próximos temas de estudo, né?
Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo aí com os amigos, né? Ajudem as pessoas a chegarem até nós e nós a chegarmos até eles também. E que a gente possa dar glórias a Deus, agradecendo por mais este encontro. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para encerrar, que a gente possa pedir a intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada e Sempre Virgem Maria, que ela rogue a Deus por nós, nos trazendo as bênçãos e a proteção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria também.